Sejam bem-vindos ao Papo de Livro e Tinto. Pegue sua taça e vamos começar. No episódio de hoje vamos falar sobre Fahrenheit 451. Um mundo onde livros são proibidos, onde pensar incomoda, e onde as pessoas vivem anestesiadas por telas, velocidade e distrações. Isso é ficção ou aviso? Mas a pergunta é, talvez o maior perigo não seja queimar livros. Talvez seja parar de sentir necessidade deles. Como era esse mundo distópico de Fahrenheit? Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Em uma sociedade futurista, livros são proibidos e bombeiros têm a missão de queimá-los. Guy Montag é um desses bombeiros. Até conhecer Clarice, uma jovem que faz perguntas simples e incômodas como: "Você é feliz?" Essa pergunta muda tudo. Montag começa a questionar o sistema, a esconder livros e a buscar o que foi perdido: o pensamento, a memória e a humanidade. Publicado em 1953, o livro antecipou a era das telas, do vazio intelectual e do controle pelo entretenimento, e nunca foi tão atual. Na primeira vez que eu li, há uns anos atrás, o que mais me chocou foi a incapacidade das pessoas verem o céu, sentirem o clima, eles não sentiam mais nada. E ficarem mente presos só a uma diversão constante que não era diversão. A gente vai ver depois que levou a coisas muito mais sérias. Antes de ser um romance, o Bradbury escreveu vários contos, e esse romance ele é como se fosse um apanhado de vários contos que ele escreveu. Então, os principais são o pedestre e o bombeiro. E aí, a partir desses contos, ele foi desenvolvendo essa história, que é super atual. E o que a gente quer mais frisar aqui na reunião de hoje é o seguinte: o problema é a censura. Você acha que foi o governo que impediu as pessoas de lerem? Você acha que passou a ter o desinteresse? O livro, ele se posiciona, o chefe do bombeiro, ele é orientado, dito para ele, que não foi o governo que chegou e quis queimar. Ele fez isso porque as minorias foram surgindo e cada uma lutava pelos seus interesses e não queria ouvir nada que a agredisse. Então, foi sugerido que fosse tirado isso. Então, os livros começaram a ser esvaziados de conteúdo. E tão esvaziados que eles realmente deixaram de ter interesse. É claro que se a gente parte por uma análise, o governo ali, ele passou, então, vamos queimar os livros porque isso é desinteressante, porque ninguém quer ler, toniza de um grupo que eu posso comandar da maneira que eu quiser, é muito mais fácil. Então, a história basicamente é essa. Ele tira e depois fica como você diz, o governo impôs. Não quer nem uma lei. Você ler livro é ruim, porque faz as pessoas pensarem. E daí aquelas poucas resistências que havia foram sendo exterminadas pelo governo, tidas como resistência. E a gente ficou muito, muito feliz em trazer esse livro, né? Esse ser o nosso primeiro livro aqui falar no podcast, porque não é uma mera coincidência, né? Esse livro é um gênero distópico para a época. Hoje ele é um documentário, praticamente. Porque é o que ele escreveu nesse livro sobre uma coisa, assim, que ele tinha visto a televisão como algo que as pessoas ficavam hipnotizadas. O que a gente tem hoje? Telas de celular, né? Telas, onde a gente realmente fica hipnotizado. E ele já descreve a sala inteira, ela preocupada, ela já tinha 3 paredes que eram telas interativas, que ela punha os personagens, e ela queria comprar a quarta dela para poder fechar. A gente fez o encontro na terça-feira essa semana, e agora a gente tá aqui, a gente falar o que aconteceu lá no nosso encontro, né? E foi muito polêmico, né? Foi muito, assim, trouxe muita reflexão, até nós que somos mães, o fato de você, assim, sim, você deve colocar o seu filho para ler, mas é difícil, ele não quer. Problema seu, entendeu? Faz o que for, dá um jeito, porque, assim, realmente, uma sociedade que não lê é uma sociedade simplesmente que a cultura dela vai acabar, entendeu? Você vê como essa questão da resistência à leitura e queimar livros não é tão distante. Quando surgiu esse Harry Potter, teve alguns países que ele não foi aceito. Nos Estados Unidos tem casos de os bibliotecários da escola no Alabama tiraram os livros de cena. Eles acharam que aquilo que estava sendo escrito ali podia ser real, né? Que não era ficção e que poderia fazer mal. Então os livros foram tirados. Vai parafrasear um comentarista do livro, que ele diz que a ficção são mentiras que nos contam muitas verdades. Então talvez esse era o receio deles. Peraí, isso aqui é uma ficção, é realidade. Ele fala que a ficção especulativa, ela é preventiva, né? Que você faz uma ficção hoje para você prevenir talvez algo que aconteça se, né, as ações dos indivíduos, né, forem recorrentes, né, numa tal situação, né? Eu estava lembrando da esposa dele, tá, Milton? Gente,
ela só queria essa televisão, ela precisava de conviver com os outros personagens, mas ela vivia um desespero total, porque ela se enchia de medicamento. Mildred é encontrada pelo marido quase morta, vítima de uma overdose de remédios para dormir. Mas o atendimento médico não é feito por médicos. São técnicos com máquinas que fazem uma lavagem estômago mecânica, como se fosse rotina. Fazemos tantos disso por dia, diz o técnico sem nenhuma empatia. Sim. E ele chegou uma vez e encontra, não é um spoiler, né? Mas ele a encontra praticamente morta, e consegue salvar. Sim. Então, que felicidade realmente é essa? Que é a diversão constante. Muito um salvamento artificial, né? Ele simplesmente ela caiu lá, o pessoal foi lá, ressuscitou ela, tipo, facinho. Sim, fazemos tantos disso Então, tipo assim, é normal. Então, normal, passou essa né? mensagem pra gente. É normal você se encher de remédio pra isso. Isso, a gente vê o que está acontecendo, principalmente no pessoal dos artistas. É remédio para dormir, remédio para levantar, remédio para durante... No livro, a família não são parentes de sangue, mas personagens interativos que vivem nas telas gigantes que cobrem as paredes da sala. Não, é viver o tempo todo entorpecido, anestesiado, né? E o livro, ele traz esse cenário. Quando a gente lê, você fala, nossa, que exagero. Mas se você para refletir, você fala, gente, já está acontecendo. Já está. Que é essa máscara. Porque a Mildred, ela parecia feliz. Ela estava rindo, ela chamava as amigas, elas iam tomar um coquetel, iam assistir a família. Mas ela não tem diálogo nenhum com o marido. Não tem. Mas nem que as amigas ela tem não tem diálogo. Eles não conversam. Exato. Não, são coisas superficiais. A velocidade está te tapando a possibilidade de pensar qualquer outra coisa. Você é inundado por essa outra percepção. Sim. Mas a gente não é inundado por Então, informações? Toda hora. Adrenalina barata. Da hora. O Reels, como que é? E a pessoa lê, tudo rapidinho. E um vício, a pessoa não consegue parar. Por isso que eu pergunto, se é o que a gente está pensando, é o que a gente está pensando mesmo, ou fazer a gente pensar? Fazendo a gente pensar. Que fiquemos presos. Porém, isso foi visto lá há 70 anos por esse visionário, né? Que avisou, falou assim, gente, pode ser que aconteça isso, porque eu já estou vendo, né? Então, assim, essa distopia, né, está acontecendo E agora. essa indústria, né, vem estudando comportamento humano há quantos anos atrás, justamente para inundar a gente de Eles propaganda. capturam todas as nossas... Tudo que você faz uma consulta para comprar alguma coisa, você é invadido pela... Tem milhões de propaganda. Milhões de propaganda daquilo que você quer. Você quer uma geladeira, você vai ficar querendo o mês inteiro a geladeira mesmo, você tenha desistido. Exato, e é muito louco isso, né? E o É uma Ray invasão. Bradbury lá, ele disse assim, né, que ele viu a questão, a arte não é um problema em si, porque colocava as pessoas para imaginar. O rádio também não é problema tão grande, porque as pessoas ainda conseguiam escutar imaginando algo. Mas a TV em si foi uma coisa assim... Muda todos os sentidos. Exato. Em mente, assim, ela é algo que te controla. A TV, né? A tela, né? Porque hoje não é mais TV. Hoje a tela te controla, né? Então, assim, é um meio de comunicação de controle. Né? Então, isso no livro, assim, a gente tá enfatizando, foi uma coincidência muito grande, né? Essa ficção ser tanto a nossa realidade, né? E já é uma preocupação, né? As crianças todas com déficit de atenção, não conseguem ficar sentada, prender atenção na aula, durante a aula. Como que vai Eles ser? Como que as escolas não tem como vão passar lidar esse com isso? conteúdo? Exato, porque eles é até triste pensar, mas estão viciados em adrenalina barata. Exato. É um vício. Esse livro fala muito sobre isso, né? Essa adrenalina, essa rapidez de informação. E daí tem alguns pontos interessantes também. Porque ele fala muito, assim, também sobre... tem uma parte do livro que o marido dessa moça, né? O Montag e a Mildred, ele foi começar a questionar ela de algumas coisas. Vamos conversar. Ela, mas agora eu tô com a minha família, né? Não, mas quando a gente se conheceu, ela não lembrava. Não, por que você quer saber disso? Depois ele conseguiu lembrar. Mas o que importa tá aqui, a nossa família. Ele falou, mas que família? Eles banalizaram, né? O meio de controle, banalizou tudo, tanto tudo, que até Cristo foi colocado junto na família. Pô, você vai falar sobre religião na tela. Mas Jesus tá lá. Jesus. Olha como Jesus me acompanha. Você entendeu? Então é a banalização de tudo. Então é isso que a gente tá... Não é? A gente tá vivendo, tá tudo assim, não importa, tudo banal. As famílias, gente, seguidor, quanto seguidor você tem? Tudo que ele viu há 70 anos atrás, estamos vivendo hoje. E ao mesmo tempo, estamos vivendo isso, porém, algumas pessoas como nós, estamos vivendo o sentimento do mundo. Na história, ele era esse bombeiro que queimava livros, ele era instrumento ali pra fazer essa de controle. Era um peãozinho que ia lá e executava o que o ministério queria. E aí, o que me fez ficar refletindo foi o seguinte, como que ele acordou? Como que ele percebeu? E aí a gente tem a primeira personagem que aparece bastante no primeiro capítulo. E eu percebi a personagem mais interessante e a principal, ela é a Clarice. Exato, porque ela... Não vamos dizer... A família era desperta, né? Ela é filha de uma família que estava despertada. Consciente. Que ainda era consciente, que ficava na varanda, que conversava, que olhava o céu, que trocava ideias. E ela tinha a curiosidade como base. E isso foi o que deixou o Montaigne doido. Ele disse, como que ela tá vendo isso? Que eu nunca vi isso. Exato. E no momento que eles estão passeando na rua,
ela tá ali realmente em contato com a natureza, admirando a árvore. E ele fala, meu Deus, há quanto tempo eu não faço isso? E ela é uma criança, né? Tipo, como que ela tem essa visão? Mas como a Lúcia disse, eu acho importante frisar isso, né? Ela já veio E o que levou a isso? que é a idade, né? A nossa responsabilidade como pais, mães, educadores, tias, né? Você pode ser uma tia e ajudar ali na Tias são bem-vindas. Enfim, ela tá andando, daí o Montag encontra ela, daí ela começa a fazer perguntas simples. Você viu o céu? Ele falou, nossa, o céu. E olhou pro céu. Ela convidou ele a olhar algumas coisas, mas ele teve interesse de olhar. Sim. Então, até tem diálogo entre eles lá. Ela fala assim, nossa, mas você me escuta. Entendeu? E também não é só a pessoa, porque informação, gente, a gente tem. Igual assim, livro, a gente tá aqui. Né? A gente tem livro à nossa disposição, a gente tem bibliotecas municipais, a gente tem sebos, a gente tem livrarias, a gente tem o Mercado Livre, a Amazon, que chega, a gente tem acesso. A questão é assim, eu quero olhar pra isso, e ele quis. Então, assim, o livro começa quando ela faz a pergunta, você é feliz? Continuaremos no próximo bloco. Fique aqui conosco e obrigada pela sua companhia. Curta, comente e compartilhe.